A paz do Senhor a você que nos assiste. A paz do Senhor, Cláudia. A paz do Senhor, Raquel. É com muita alegria que estamos de volta com o programa Desde os Dias Antigos. Como nós já mencionamos nos episódios anteriores, a nossa abordagem ela foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé, pois nós cremos que Deus é o Senhor do tempo, e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. No episódio anterior, nós falamos que o peso da escravidão e a ameaça de morte para os filhos dos hebreus acabaram sendo demais para que eles pudessem suportar. Eles clamaram a Deus pedindo que fossem resgatados e Deus escolheu Moisés para a tarefa. Mas será que as pragas do Êxodo foram apenas castigo? Ou uma teologia em forma de confronto, onde Deus estava ensinando algo, tanto aos egípcios quanto a Israel? No episódio de hoje, falaremos sobre a organização religiosa do Antigo Egito para compreendermos a didática de Deus ao enviar as pragas ao território egípcio antes da saída dos hebreus rumo a Canaã pelo deserto. Bem, os egípcios eram politeístas e seus deuses antroposomórficos, ou seja, em forma de homem e de animal, gatos, cães, serpentes, crocodilos, entre outros. Acreditavam numa existência extraterrena para a qual se preparavam durante a vida. A dependência dos egípcios em relação às cheias e vazantes do Nilo explica a deificação da natureza. Por volta do 4º milênio a.C., os primitivos habitantes do Nilo adoravam um totem, isto é, um objeto sagrado, animal ou vegetal, que os vários nomos consideravam como seu antepassado comum. Mais tarde, os deuses dessas localidades adquiriram traços humanos, mas conservando alguns aspectos das divindades primitivas. Em geral, apresentavam corpo de homem e cabeça de animal. Os crocodilos eram objeto de um culto especial perto de Tebas e recebia suas oferendas no Nilo. Para homenagear os seus deuses, os egípcios construíram templos grandiosos, alguns deles cavados na rocha bruta. Entre outras obras monumentais está o Templo de Karnak, construído para homenagear Amon, nas proximidades da cidade de Tebas. Na sua entrada havia um caminho ladeado de árvores, estátuas ou muro e jardins, o que aumentava sua grandiosidade. Outro templo importante é o de Luxor, edificado no reinado de Amenófis IV. Também destacamos o templo de Abu Simbel, cavado na rocha bruta, e que contém na sua entrada a estátua de Ramsés II. Os egípcios acreditavam que os deuses habitavam nesses templos. Por acreditarem na vida após a morte, tornou-se indispensável a conservação do corpo. No entendimento deles e com essa finalidade, os egípcios desenvolveram a técnica da mumificação. É importante ressaltar que esse processo de mumificação colaborou com o conhecimento dos egípcios em relação ao funcionamento do corpo humano, da medicina, vários avanços medicinais. São vários os achados sobre medicamentos, órteses, próteses e afins. Havia técnicos especializados e muito bem pagos para o trabalho de preparação do corpo, o corpo a ser mumificado. Apesar dos egípcios não deixarem nenhum manual completo, há textos que nos ajudam a entender o processo. O historiador grego Heródoto descreve em sua obra Histórias 3 tipos de mumificação e detalha as etapas. Embora valioso, o relato dele não é perfeito, pois o descreveu como um observador estrangeiro, séculos depois do auge egípcio. Contudo, os próprios achados arqueológicos, corpos mumificados, confirmam o processo. Assim preparado, o corpo era colocado dentro do sarcófago, que procurava reproduzir artisticamente as feições do morto.
e então depositado no interior do túmulo. A partir daí, na crença egípcia, o processo se daria conforme podemos observar nas inscrições encontradas em papiros que acompanhavam o corpo, denominado Livro dos Mortos. A cultura egípcia foi profundamente marcada pela religião e pela supremacia política dos faraós. Esses dois elementos exerceram grande influência nas artes, na atividade literária e científica. Mas, Raquel, voltando à nossa pergunta inicial, será que as pragas do Êxodo foram apenas castigo ou uma teologia em forma de confronto, onde Deus estava ensinando algo, tanto a egípcios quanto a Israel? Diferente dos deuses egípcios, que dependiam do trabalho humano dos sacerdotes para agirem e vencerem, o Deus de Israel é onipotente, onipresente e onisciente. Os sacerdotes egípcios eram os mágicos de Faraó para garantir-lhe o sono, bem como de todo o povo do Egito. Mas o comparecimento de Moisés diante de Faraó para dar o recado de Deus dava o start para o confronto que Deus queria demonstrar. Tá? O confronto de Deus aos falsos deuses egípcios e Faraó. Diz assim a Bíblia em Êxodo 7, de 8 a 13. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. No livro A Bíblia e o Egito Antigo, os autores Silva e Cardoso, eles fazem uma reflexão acerca das correlações existentes entre as orientações que são dadas a Moisés e a forma como se deu o desfecho desse encontro citado com os presságios dos sacerdotes egípcios, que entendiam que quando uma serpente engolia a outra, demonstrava a superioridade do sacerdote que a conduziu a isso. O ponto central do texto é mostrar que o Deus de Israel é superior aos deuses egípcios. Os magos do faraó conseguem imitar o milagre, transformar varas em serpentes. Porém, a vara de Arão engole as deles. Deus não apenas faz o mesmo, mas vence e domina. O poder divino não é equivalente, é absolutamente superior. A serpente tinha um significado importante no Egito Antigo. Era símbolo de poder e realeza, era muito associado à figura do faraó. Aparecia nas coroas como um sinal de autoridade. Quando a vara de Arão vira serpente e devora as outras, isso pode indicar que Deus está subjugando o poder político e religioso do Egito. O faraó não é soberano, Deus é. Faraó deveria reconhecer isso, mas seu coração se endureceu. As pragas que viriam depois revelariam a Faraó, ao Egito e também aos hebreus que Deus, eu sou, é soberano. Cada uma das 10 pragas foram terríveis juízos contra os deuses falsos do Egito. A primeira praga, toda a água do Nilo se tornou em sangue ao ser tocada pela vara de Arão. Isso foi uma ofensa ao deus Nilo, que era para os egípcios símbolos de fertilidade e representou um duro golpe ao matar diversas espécies de peixes venerados por todo o Egito. A segunda praga, a das rãs, atinge outra falsa deusa, que tinha a cabeça de uma rã, e isso trouxe desprezo por ela, que não os pôde livrar. Na terceira praga, os piolhos infestaram toda a terra do Egito, atingindo pessoas e animais. Os magos de Faraó tentaram imitá-la sem sucesso,
demonstrando sua inferioridade diante do Deus Supremo. A quarta praga, a das moscas, enquanto as casas dos egípcios estavam infestadas de moscas, tirando-lhes a paz, nas casas dos hebreus nenhum enxame se achou ali, para que Faraó soubesse que o Deus Eu Sou estava na terra. Mas Faraó continuava obstinado. Na praga dos animais, todo o rebanho de Faraó foi atingido, após Deus dar um prazo a Faraó. Ele mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Essa praga atingiu o culto de duas falsas divindades relacionadas a animais bovinos. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir. Na sexta praga, das feridas purulentas, nem os magos de Faraó permaneceram diante de Moisés, pois ficaram cobertos de feridas. Mais uma ação de Deus sobre o Egito para mostrar o seu poder e proclamar seu nome em toda a terra. Na chuva de pedras, Deus prova mais uma vez sua soberania sobre céu e terra, e toda a natureza e seres animados e inanimados estão sujeitos ao seu poder. A praga dos gafanhotos destruiu o que sobrou da lavoura atingida pela chuva de pedras. E a nona era a praga a ser a mais temida de todas, pois atingia a sua maior divindade, o Deus que representava o sol. Essa praga das trevas demonstrava que os deuses egípcios haviam falhado, deixando o Egito na escuridão. A última foi o juízo final, pois em cada casa dos egípcios havia um morto, inclusive no palácio. O que vemos são imagens de um achado arqueológico chamado de Papiro de Ipúver. Seriam essas anotações uma fonte extrabíblica do Êxodo com riqueza de detalhes do Papiro de Ipúver? Esse papiro é um documento de mais de 3.000 anos. Está preservado no Museu de Leiden, na Holanda. É o texto do Antigo Egito, conhecido também como Admoestações de Ipúver. Embora não haja consenso, provavelmente foi escrito entre o período do Médio e do Novo Império Egípcio. É um texto literário, não é um relato histórico direto. Ele descreve um cenário de caos social, desordem, calamidades no Egito. Alguns trechos resumidos falam o seguinte: o rio transformado em sangue, mortes e sofrimento generalizado, escravos fugindo, colapso da ordem social, riquezas sendo tomadas pelos pobres. Isso faz muita gente relacionar com as pragas narradas no livro de Êxodo. Aqui entram duas interpretações principais. Alguns estudiosos e teólogos defendem que o papiro pode ser um eco histórico das pragas do Egito. Seria uma confirmação externa do relato bíblico. A descrição do Nilo em sangue lembraria diretamente a primeira praga. Nesse ponto de vista, o texto reforçaria a historicidade do Êxodo. A maioria dos historiadores entende, Raquel, que o texto é uma obra literária de lamentação, e isso era comum no Egito. Mesmo que não seja um relato literal do texto bíblico, é inegável sua semelhança com os eventos descritos no Êxodo. Ou seja, as semelhanças seriam temáticas e não históricas diretas. Respondendo à pergunta sobre se esta é uma fonte que confirma o Êxodo, mesmo que não seja um relato das pragas enviadas, o papiro de Ipúver ajuda a entender algo importante. O Egito valorizava profundamente a ordem e o caos descrito no papiro representa o oposto disso. No Êxodo, as pragas podem ser vistas como um juízo divino que desestrutura a ordem egípcia. Um confronto não só físico, mas cosmológico e espiritual. O papiro de Ipúver não é uma prova direta das pragas do Êxodo, mas mostra que os egípcios tinham textos descrevendo catástrofes semelhantes. Contudo, como já dissemos, não necessitamos de comprovação para aquilo que nossa fé diz.
Afinal, como está descrito em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nos despedimos aqui na certeza de que Deus é dono do tempo e de eternidade a eternidade Ele é Deus. A paz do Senhor Jesus, Raquel. A paz do Senhor Jesus a todos.